Você já parou para pensar por que os 10 mandamentos gravados em pedras há milhares de anos ainda continuam vivos no coração da humanidade? E ao longo desta narrativa, você vai mergulhar profundamente no significado de cada mandamento, descobrindo segredos que podem mudar a forma como você enxerga sua própria existência. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode ser um divisor de águas em sua jornada. A história começa em um dos momentos mais marcantes da humanidade. Imagine um povo que passou mais de 400 anos na escravidão, vivendo sob chicotes, trabalhos forçados e humilhações. Este era o povo de Israel, prisioneiro no Egito, sem liberdade, sem identidade e sem esperança. Mas Deus os libertou com mão forte e poderosa, abrindo o mar, derrotando Faraó e conduzindo-os ao deserto rumo à terra prometida. Porém, esse povo precisava mais do que liberdade. Eles precisavam de direção. A liberdade sem orientação se transforma em caos. E foi por isso que, em meio a trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa que cobria o Monte Sinai, Deus chamou Moisés para entregar algo que mudaria para sempre a história da humanidade. Os 10 mandamentos. O cenário era aterrador. O monte tremia. Trovões ecoavam, relâmpagos cortavam os céus, e uma trombeta celestial ressoava tão forte que o povo, tomado de medo, pedia a Moisés que fosse o intermediário entre eles e Deus. Foi nesse ambiente sagrado e ao mesmo tempo assustador que as palavras foram gravadas em tábuas de pedra. Não como simples regras, mas como princípios eternos que apontam para a vida, para a paz e para a comunhão com o Criador. Agora, vamos percorrer juntos cada um desses mandamentos, entendendo não apenas suas palavras, mas a profundidade de seu significado. O primeiro mandamento declara: "Não terás outros deuses diante de mim." Essa frase parece simples, mas contém um oceano de significados. Deus está afirmando que ele deve ser a prioridade suprema, não apenas porque é o Criador, mas porque qualquer coisa que ocupamos em seu lugar se torna uma prisão. Quantos hoje transformam o dinheiro em seu Deus? Quantos fazem da vaidade, do poder, dos prazeres passageiros, ou até mesmo de pessoas o centro de sua vida? O primeiro mandamento não é apenas um convite, é um alerta. Colocar qualquer coisa acima de Deus é viver em ilusão, porque só Ele é digno de adoração. O segundo mandamento reforça: "Não farás para ti imagem de escultura." Naquela época, era comum que povos vizinhos adorassem estátuas, ídolos de pedra, madeira e metal. Mas este mandamento vai além do tempo antigo. Ele nos lembra que Deus não pode ser reduzido a algo criado pelas mãos humanas. Ele é infinito, invisível e grandioso demais para ser limitado a imagens. O perigo de se apegar a ídolos não está apenas no objeto em si, mas na tendência do coração humano de buscar substitutos visíveis para aquilo que só pode ser experimentado espiritualmente. Este mandamento nos ensina a ter um relacionamento direto com Deus, sem depender de intermediários físicos. O terceiro mandamento diz: "Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão." Muitos pensam que isso significa apenas não xingar ou não usar o nome de Deus em palavrões, mas vai muito além. Invocar o nome de Deus é carregar a responsabilidade de representá-lo com respeito e reverência. Usar o nome do Senhor de maneira leviana em mentiras, juramentos falsos ou promessas quebradas é desonrar aquele que é santo. O nome de Deus carrega poder, e tratá-lo com banalidade é desprezar a majestade do Criador. No quarto mandamento, temos uma pausa. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Depois de 6 dias de trabalho, Deus nos convida ao descanso. Mas não se trata apenas de descansar o corpo, é também um convite para renovar a alma, para dedicar tempo a Ele, para refletir sobre o sentido da vida. Num mundo tão acelerado, onde pessoas vivem exaustas e sobrecarregadas, este mandamento é como um refúgio.
Ele mostra que a verdadeira liberdade não está apenas em fazer, mas em parar, contemplar e reconhecer que somos dependentes de Deus. O quinto mandamento marca a transição entre a relação com Deus e a relação com o próximo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolonguem os teus dias na terra. Isso revela o valor da família. Quando honramos aqueles que nos deram a vida, aprendemos a valorizar a autoridade, o respeito e a gratidão. O sexto mandamento é curto, mas profundo. Não matarás. A vida é sagrada porque vem de Deus. Esse mandamento não apenas proíbe a violência física, mas também condena qualquer atitude que destrua a dignidade da vida humana. Palavras de ódio, atitudes cruéis, indiferença diante do sofrimento alheio, tudo isso também mata. Ele nos convida a sermos defensores da vida em todas as suas formas. Em seguida, o sétimo mandamento: não adulterarás. A fidelidade conjugal não é apenas uma questão de compromisso humano, mas um reflexo da aliança de Deus com seu povo. O adultério destrói famílias, corações e gerações. Esse mandamento protege o amor verdadeiro, a confiança e a pureza do relacionamento. Ele é um chamado para a lealdade, para o respeito e para a valorização da união entre homem e mulher. O oitavo mandamento diz: não furtarás. Roubar não é apenas pegar o que pertence a outra pessoa. É também tirar oportunidades, explorar injustamente, viver de forma desonesta. Este mandamento nos ensina a respeitar o próximo e a viver de forma íntegra. Num mundo marcado pela corrupção, ele ecoa como uma necessidade urgente de justiça e honestidade. O nono mandamento reforça a importância da verdade. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A mentira é capaz de destruir reputações, romper amizades e até derrubar nações. A verdade, por outro lado, é libertadora. Este mandamento nos convida a sermos transparentes, íntegros e leais em nossas palavras, porque elas têm poder para construir ou destruir. E então, chegamos ao 10º mandamento: não cobiçarás. Esse é diferente dos outros porque não fala de ações externas, mas do coração. Cobiçar é desejar intensamente o que pertence ao outro. É permitir que a inveja domine a mente, gerando insatisfação e ressentimento. Esse mandamento nos ensina a valorizar o que temos, a viver com gratidão e a buscar contentamento em Deus. Ele mostra que não basta obedecer externamente. Deus olha para o íntimo, para os pensamentos e intenções do coração. Ao final, os 10 mandamentos formam uma aliança eterna. Eles não foram dados para aprisionar, mas para libertar. Não foram escritos para limitar a vida, mas para protegê-la. Cada mandamento é como uma cerca que nos guarda de perigos que poderiam nos destruir. Eles são mais do que regras. São reflexos do caráter de Deus, santo, justo e amoroso. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, trazendo as tábuas de pedra em suas mãos, ele carregava não apenas palavras gravadas, mas o coração de Deus em forma de princípios eternos. Esses mandamentos moldaram a história de Israel, inspiraram profetas, serviram de base para leis em várias nações e continuam até hoje ecoando como um guia moral para toda a humanidade. E a grande verdade que aprendemos é esta: viver os 10 mandamentos não é apenas cumprir regras, mas viver em harmonia com Deus e com o próximo. Eles são um convite para uma vida plena, cheia de propósito, paz e justiça. São a lembrança de que o verdadeiro caminho da liberdade não é fazer tudo o que queremos, mas aprender a viver de acordo com os princípios que nos levam à verdadeira vida. Agora, olhe para dentro de si. Pergunte-se: quais desses mandamentos você tem seguido fielmente? Quais você tem deixado de lado? A boa notícia é que sempre há tempo para recomeçar.
Sempre há uma nova oportunidade para alinhar nossa vida com a vontade de Deus. Os 10 mandamentos são eternos porque a necessidade de amar, respeitar e viver com integridade nunca envelhece. E aqui está a moral da história. Os 10 mandamentos não são apenas palavras antigas escritas em pedra, mas princípios vivos gravados no coração daqueles que desejam andar com Deus. Se você abraçar esses ensinamentos, não apenas encontrará direção para a sua vida, mas também descobrirá uma paz que o mundo não pode oferecer. Se essa mensagem tocou você, continue essa caminhada conosco. No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo, explorando como os 10 mandamentos se cumprem na vida e nos ensinamentos de Jesus. Porque no fim das contas, toda a lei se resume em um mandamento maior: amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo.